Olá, boa tarde, tudo bem? Você que é seguidor da nossa página SC de Fato, Santa Catarina de Fato, sejam bem-vindos para mais uma entrevista muito especial. Hoje estamos recebendo o Dr. Rafael Rocha Lopes, advogado, ex-presidente da OAB regional, e uma pessoa que se especializou nesta área da fake news. Fake news, desinformação que mata. Esse foi o tema. Chego a me arrepiar aqui, né, quando eu falo sobre isso, porque meu caro Rafael, doutor Rafael, está cada vez mais preocupante esta situação. Conversávamos agora há pouco, antes de entrar no ar aqui, antes dessa live, sobre esta situação, sobre as fake que desinformam sobre a pandemia do coronavírus. Víamos há pouco aí, estávamos acompanhando esta situação lá de Manaus. Uma fake foi divulgada, está correndo ontem, hoje, dizendo que estavam enterrando caixões vazios. Não é verdade. E hoje algumas pessoas estão invadindo os locais lá para saber se realmente tem ou não alguém, um ente querido, ali naquele caixão. Olha em que situação nos encontramos, meu caro Rafael. Começando exatamente sobre isso, sobre o tema. Essas desinformações que estão levando as pessoas também para as ruas, enfrentando este vírus que está aí, a demonstração, cresce todo dia o número de mortes neste país. Doutor Rafael, boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Já tive a oportunidade de acompanhá-lo em algumas palestras, quero lhe parabenizar por realmente estar acompanhando muito essa situação e levando orientações nas suas páginas, em outros canais, enfim. Que situação, hein, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Hilton. Obrigado pelo convite e, de fato, o que tem acontecido nesses últimos tempos aí tem assustado a todos, pelo menos a todos que têm um pouquinho de preocupação com o andar da carruagem. Essa notícia que notícia não, né? Não deixa de ser uma notícia, né? O que está acontecendo por conta de uma fake news. Estávamos conversando antes que os caixões estavam sendo enterrados vazios e que as famílias conformadas e desesperadas estavam indo verificar se isso era verdade e abrindo caixões e criando um tumulto enorme, aumentando o risco de contaminação de todo mundo, não só o próprio coronavírus, como de outras doenças que isso pode acabar gerando, nos mostram o quanto estamos numa situação delicada, não só nesse momento e não só por conta da pandemia. A pandemia veio deixar apenas mais claro que somos reféns de informações incorretas que estão correndo por aí, especialmente pelas redes sociais e pelos aplicativos de comunicação, como o WhatsApp, por exemplo. Desde que a pandemia começou, eu tenho sido questionado muito a respeito das fake news, seja por conta da minha especialização na minha profissão, seja por conta das palestras, seja por conta das minhas aulas, e tanto que cheguei a ponto de, no meu perfil do Instagram, Piran, começar a colocar as fake news que mais eu estava recebendo questionamento. Desde suco de limão com sal que curava o Covid, até o coronavírus, até se barba, tinha que tirar barba porque aumentava o risco, pessoas famosas dizendo coisas que não disseram, tanto o ministro quanto o economista Ricardo Amorim, e nessa linha a gente identificou que pessoas esclarecidas estavam sendo convencidas, até porque se o Ricardo Amorim falou aquilo que falou, é óbvio que
tem que ser verdade, quando na realidade ele não falou nada. Alguém com uma voz parecida com a dele, a quem reputaram um discurso qualquer que não precisava ficar em casa, que tinha que abrir a economia abertamente, completamente, e que não faz nenhum sentido com quem o acompanha, né, com o discurso, quem o conhece. Ele inclusive comentou lá no meu Instagram, mas ele foi alvo a tentar dar credibilidade a uma informação falsa. E esse é um grande problema. Como eu sempre digo, mentira por si só não é um grande problema. Mentira existe desde que o mundo é mundo, né? A cobra mentiu para Eva, prometendo o paraíso lá com a maçã, então a gente vê que fake news existem desde sempre. Ou seja, dizer que as fake news são um instituto novo não é real. Acontece que com as redes sociais, com a internet, isso acabou se fortalecendo. Primeiro, porque atinge mais pessoas, e segundo, porque atinge mais pessoas muito mais rapidamente. Mas existem as mentiras necessárias, né? Se a gente vai na casa da sogra e não gosta muito da comida, a gente não vai dizer para a sogra que não gosta da comida. A gente vai dizer que sim, que está boa, talvez, mas para não criar um conflito. Se a mulher pergunta se o cabelo está bom e a gente não gosta, a gente não vai querer briga em casa, a gente concorda. Essas mentiras, sem a intenção de ofender, muito pelo contrário, né, com a intenção de preservar uma relação, mesmo no trabalho, desde que não prejudique, óbvio, a estrutura do trabalho, a estrutura que se coloca ali profissional, são naturais. O problema é que as fake news hoje vêm com a intenção de prejudicar as pessoas, a intenção de causar uma confusão. A gente estava discutindo, cara, qual é a intenção de alguém que diz que um caixão está vazio? Qual é a intenção de alguém que diz que o gargarejo 3 vezes por dia vai impedir que você pegue uma doença? Qual é a intenção de alguém que diz que o azul é verde, ou verde é amarelo, e qualquer coisa assim? Em algumas situações a gente identifica as intenções, em outras situações fica mais complicado identificar. Doutor, como é que nós vamos à caça dessas pessoas, desses bandidos? Eu entendo que são bandidos, tá? E que precisam de uma punição mais forte. A nossa legislação, o senhor conhece muito bem, pode até colocar alguma coisa nesse sentido. Mas como ir à caça de verdade e, ao mesmo tempo, verificar junto às nossas redes sociais para que elas também tenham a mesma preocupação que nós estamos tendo aqui e que consigam controlar um pouco mais isso, hein, doutor? Extremamente complicado. Nós talvez tenhamos que separar em 2 segmentos. Os aplicativos de comunicação, que as pessoas repassam essas informações normalmente através de grupos. O WhatsApp, que é o mais famoso, que é do Facebook, tem tentado tomar algumas providências. Inicialmente, nós podíamos repassar, compartilhar uma informação recebida a um número de pessoas no mesmo momento quase infinito, dentro das possibilidades do aplicativo. E aí, qual foi o primeiro passo? Colocar aquela mensagem que estava sendo reencaminhada como encaminhada, ou seja, a pessoa que recebe, já sabe que quem escreveu não foi a pessoa que mandou, e de outra pessoa. Existem formas de burlar isso? Existem, mas não vem ao caso agora. O que o WhatsApp fez? Limitou a 5 pessoas. E o que o WhatsApp fez agora com a pandemia? Limitou a 1 pessoa. Por quê? Porque é difícil controlar, identificar fake news nesse aplicativo em especial, que é criptografado e tudo mais. Mas estava havendo uma onda muito grande. O maior proliferador hoje de notícias, de informações falsas, é justamente por esses aplicativos de comunicação. Então, o aplicativo está preocupado, a empresa que cuida do aplicativo está preocupada, tentando minimizar os danos que as fake news causam e compartilhamento de fake news causa. Por outro lado, as outras redes sociais,
Twitter, Facebook, Instagram, também estão tentando identificar, através de algoritmos, notícias que possam ser irreais. Seja por denúncia, seja por uma avaliação que eles próprios fazem e, eventualmente, bloqueiam o perfil ou, pelo menos, bloqueiam aquela notícia que está sendo compartilhada de forma irregular. Então, há, sim, uma tentativa às empresas proprietárias desses aplicativos de resolver o problema, não diria de resolver, mas de minimizar esse problema. Por outro lado, o que se pode fazer contra quem divulga essas informações? Primeiro passo é identificar. Identificar é muito difícil, Pirâmide, identificar a origem, principalmente quando se trata de WhatsApp. Porque um passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, as informações são criptografadas. Se a gente não tiver essa cadeia completa, vai ficar realmente muito difícil chegar lá na origem. Existem grupos que trabalham a divulgar essas fake news. Infelizmente, há grupos de todos os lados e por vários motivos, não apenas políticos. Por outro lado, se for identificado quem compartilha ou quem cria uma fake news, essa pessoa pode ser processada tanto sob a ótica do direito penal, do direito criminal, quanto do direito civil. No direito criminal, ela pode ser condenada por injúria, difamação e até mesmo por calúnia, que é quando a gente acusa, né, diz que uma outra pessoa cometeu um crime que ela não cometeu. Do ponto de vista civil, na esfera civil, ela pode ser condenada, essa pessoa que passou adiante, por danos morais, se for o caso. Aí vem um detalhe importante, não é só quem cria a fake news, aquela informação falsa, que pode ser responsabilizado. Quem compartilha uma informação falsa também pode ser penalizado. Do ponto de vista criminal, há uma grande discussão. Do ponto de vista civil, já há decisões condenando pessoas que compartilharam uma informação falsa, e não aquela pessoa que criou, que foi a primeira, que foi lá e escreveu no Facebook, o Rafael é um ladrão. E aí outras pessoas falaram, meu Deus, o Rafael é um ladrão, tenho que compartilhar isso. Foi condenada a primeira, aquela que criou, e foram condenadas aquelas que compartilharam também. Por quê? Porque elas não confirmaram aquela informação, e elas aumentaram a repercussão daquela informação. Elas potencializaram o problema e os danos que aquela pessoa sofreu com uma informação falsa. Consequentemente, elas também são responsáveis. Os tribunais têm entendido que, do ponto de vista indenizatório, elas terão que pagar uma indenização menor do que quem criou, mas terão que pagar, né? Serão condenadas também. E é bom que isso aconteça, e é bom que as pessoas saibam, porque é muito fácil se esconder atrás do computador e falar, eu só mandei adiante porque foi o Piran que escreveu, eu só mandei adiante porque foi o Rafael que escreveu. A gente tem que ter a responsabilidade pelos nossos atos. E se a gente quer ter certeza, principalmente se for para falar mal de alguém, a gente tem que confirmar. Se for uma pessoa famosa, um caso mais sério, existem os tais sites de checagem de fatos. Mas se for algo aqui da nossa comunidade, antes de falar mal, antes de compartilhar algo que possa manchar a honra daquela pessoa, e às vezes nem só a honra, pode estragar o negócio da pessoa, pode estragar a vida profissional da pessoa, pode causar danos materiais de várias montas, é bom que se confirme. Vai lá, liga, Piran, é verdade? De onde que tu tem essa informação? Por que você falou isso? Ah, porque foi o Rafael que disse. Rafael, por quê? Mas se está com preguiça de fazer isso, então fique com preguiça de mandar adiante também, porque depois o custo vai ser bem alto. Nós vamos abrir aqui para as pessoas também fazerem suas perguntas, enfim, tirarem dúvidas a respeito das fake news. Quero mandar um abraço para a Ivone, que já está nos acompanhando. Então, assim, ó, você manda as perguntas aí nos comentários da fake, que a gente, do tema fake, né, que a gente vai colocar aqui para o doutor Rafael, para que ele responda a vocês aqui. Também importante que vocês tirem suas dúvidas, né? E como é que podem ser feitas essas denúncias. Eu já vou pedir isso e depois vocês podem também aumentar essa questão. Como denunciar?
como fazer com que essa situação chegue à justiça, enfim, ao receber uma fake news? Porque hoje está assim, tu recebe a fake news, você vai lá num site, eu uso muito boatos.org, né? Mas tem fato ou fakes no G1, enfim, tem vários aí. Mas eu acho que não basta só a gente procurar se é fato ou fake. Né? Eu acho que a gente tem que partir imediatamente para a denúncia. Devia ter um canal, diz, eu recebi agora e eu gostaria que vocês investigassem e fossem atrás dessa pessoa. Dá para se fazer isso ou não, Rafael? Dá, e aí tem que ver quais são as intenções da pessoa. Um dia desses, recebemos aqui em casa, minha mulher recebeu e nós fomos analisar. Já de início, para verificar que era uma coisa muito absurda. Era a história de não sei se você chegou a ver isso, era a história de um suposto túnel que foi encontrado em Nova York, que ligava um rio até o prédio da Fundação Clinton. E nesse túnel havia milhares de crianças que eram abusadas e alvo de, além de crimes sexuais, alvo de canibalismo. A história por si só é tão absurda que é quase impossível acreditar que alguém acredite. E, de fato, algumas pessoas não só acreditavam, eu cheguei a ler os comentários, como achavam o maior absurdo e que isso tinha que ser denunciado e que essa imprensa é marrom porque os grandes da imprensa não divulgam isso, mas a história continua. Essas crianças estavam lá enjauladas num túnel de quilômetro com milhares de crianças, como eu falei antes, e que passando fome e que elas comiam as crianças mortas, e assim, uma história absurdamente irreal. Mas Donald Trump encontrou esse túnel e salvou essas crianças. E continuando lá na historinha, no final, havia um Donald Trump meio super-herói, assim, fortão, carregando duas crianças, maltrapilhas, salvando, e no fundo, a imagem da Hillary Clinton meio demonizada. Ou seja, havia ali um claro intuito de manchar a imagem dela, o que foi feito muito eficientemente nas eleições presidenciais passadas dos Estados Unidos, e eles chegaram a elaborar essa história que o túnel caía no prédio da Fundação Clinton justamente para amarrar tudo isso. Essa consciência, e você trabalha com isso, qual empresa de comunicação não iria noticiar uma coisa tão absurda dessa? Se fossem 5 ou 10 crianças, milhares de crianças, e as pessoas não só acreditavam, como replicavam, comentavam, destilavam todo o seu ódio ali, e já polarizavam politicamente a situação, e por aí vai. O que eu fiz? Muitos comentários, vários compartilhamentos, e não sei como o Facebook não identificou aquilo ali. E pelo texto, muito provavelmente, isso veio dos Estados Unidos e foi traduzido para o português e provavelmente para outras línguas. Cliquei lá, tem 3 pontinhos no Facebook, denunciar. Aí uma das denúncias é que a informação não é verdadeira, é fake news, alguma coisa assim. Tem várias possibilidades. Eu não fui atrás depois para confirmar se o fake news bloqueou, mas muito provavelmente já bloqueou. Pelo menos aquela postagem, né? Nada impede de haver outras antes ou depois disso. Então, nos aplicativos, nas redes sociais, há mecanismos de denúncia. No WhatsApp, você pode até denunciar para o WhatsApp, mas ele não tem muito o que fazer. O que se pode fazer? Denunciar ou para o Ministério Público ou para a delegacia. Nós não temos aqui na região uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. A gente está discutindo muito em fazer isso. Agora, para o Estado, inclusive. Agora, é importante que haja essas denúncias para que as autoridades possam tomar as providências. E se quem viu isso for a vítima, estão falando mal de mim, estão me demonizando, estão manchando minha honra pessoal, profissional, essa pessoa também deve registrar um boletim de ocorrência para que a polícia tome as providências na esfera criminal, embora ela mesma possa fazer, já que é um crime de iniciativa privada, né?
quem for denunciar, mas ela, ao mesmo tempo, pode tomar as providências junto ao Poder Judiciário, se for numa rede social para tirar aquela publicação, ou para que, se for uma publicação num perfil falso, tentar identificar de onde veio essa publicação, porque esse é um outro problema. Muitas vezes são feitos essas acusações, essas desinformações são feitas por meio de perfis falsos, e aí quem vai poder identificar qual é o computador, de qual computador saiu essa informação pelo IP, é o Facebook, o Instagram, né, que é do Facebook, vão poder dizer, isso aqui saiu do perfil tal, que saiu do IP tal, e aí a justiça que vai determinar, porque o Facebook não vai te dar essa informação. Ele não pode. Existem regras para isso. E o máximo que o Facebook faz é quando ele tira imediatamente a pedido, quando são imagens de nudez ou imagens que envolvam crianças, né, que coloquem essas crianças em risco psicológico ou físico ou sexual, então eles tomam as providências imediatamente. Fora isso, a gente tem que pedir uma medida judicial, porque, bem ou mal, a gente está no Estado democrático, bem ou mal não, bem, a gente está no Estado democrático e todo mundo tem direito de se manifestar. Agora, ao mesmo tempo que todo mundo tem direito de se manifestar, todo mundo tem a obrigação de assumir as consequências. Eu tenho direito de falar mal de quem eu quiser. Se eu ultrapassar o meu limite e começar a manchar sem sentido a honra de qualquer pessoa, aí eu vou responder por isso, civil e criminalmente, como eu disse. Doutor, eu estou recebendo aqui uma pergunta do vereador Ernesto de Guaramirim, mas é importante a gente abrir um pouco mais isso, viu, Ernesto, para como se defender, né? Como nós vamos nos defender dessa situação. Eu acho que primeiro a gente tem consciência, né, de que para mim atacar o meu opositor, eu não preciso sair à procura desesperado de uma fake, para atacar alguém. Porque o que se vê, doutor, é que muitas vezes, para atacar o meu opositor, eu estou usando até de fake news, mesmo que eu saiba que é uma fake news, que é um absurdo que está aí escrito nessa fake ou mostrado nessa fake, para exatamente eu denegrir a imagem de quem não concorda comigo, digamos, em algumas situações. Isso realmente demonstra uma... Eu não tenho a palavra para expressar agora isso, mas é o que a gente vê hoje no dia a dia, a gente observa, não, eu sei que é fake, mas eu quero, entende? Se é contra... Né? Um amigo meu, especialista em direito digital também, uma vez fez uma definição, criou uma definição. Fake news é tudo aquilo que falam contra o político que atualmente eu amo. Se for contra o meu político, é fake news. Agora, se for contra o político que eu não gosto, aí é verdade. Mais absurdo que possa ser, como você falou. Infelizmente, as pessoas estão polarizando e radicalizando. As pessoas não aprenderam que uma tese pode gerar uma antitese, né, uma antítese, que deveria sair uma síntese, e todo mundo deveria aprender com isso. Hoje em dia, algumas pessoas, e infelizmente nós estamos vendo exemplos que vêm de políticos de alto escalão, em cima, não conseguem ser contrariados, não conseguem raciocinar ou discutir civilizadamente, não que as pessoas precisem largar mão dos seus entendimentos, mas elas têm que saber ouvir as pessoas. Se eu não me engano, é de Montesquieu, a frase que diz que posso discordar de tudo que você diz, mas vou brigar até o fim dos tempos, até o fim do mundo, para permitir que você diga o que você quer dizer. E eu posso continuar discordando, mas é importante que as pessoas discutam civilizadamente. Hoje em dia, a gente tem visto justamente isso que você falou. Quando alguém é contrariado, em vez de discutir a ideia, começa a atacar a pessoa.
política é essa, né? E não é só na política, infelizmente. Que comportamento é esse? A gente tem visto isso muito na política, e, consequentemente, como a política rege a vida das pessoas, fora da política, os cidadãos comuns, né, não políticos, os eleitores, estão repetindo. Em vez de discutir a ideia, não concordo com esse teu entendimento, por isso, por isso, por isso, porque o autor tal, ou mesmo que não seja o autor, porque a minha experiência diz isso, e eu entendo que você está equivocado. E o Piran vai lá e diz, não, Rafael, mas o meu entendimento, por conta disso ou daquilo, me faz pensar dessa maneira. Não. Piran, discordo disso que você está falando, e você é um safado, você é um ladrão, você não tem razão de ter essa ideia porque você não é qualificado para isso. Eu não estou discutindo a qualificação do cidadão. Estou discutindo, ou deveria estar discutindo, a ideia, deveria estar discutindo o que deve ser o centro do debate. Infelizmente, a gente tem visto isso cada vez menos, né, a discussão de ideias, e cada vez mais o ataque à honra das pessoas quando as pessoas discordam de alguma coisa. Isso me deixa extremamente triste, como professor, como operador do direito e como cidadão, principalmente. Você tocou na questão da delegacia, né? Delegacia, como é que é mesmo? De Santa crimes Catarina, cibernéticos, não é isso? Santa Catarina está tentando criar a delegacia de crimes cibernéticos. Como é que está a OAB está tratando disso? Sim, Como é que está isso? eu participo da Comissão Estadual de Direito Digital e há um movimento para que isso se agilize, né? Há uma discussão nesse sentido. Mas hoje em dia, com os custos limitados do Estado, embora do nosso ponto de vista, isso facilitaria, desoneraria o Estado, tendo uma delegacia especializada, mas não adianta ser especializada só no nome, tem que ter delegados especializados, agentes especializados, policiais de maneira geral especializadas, e equipamento custa. Não dá para fazer uma delegacia Só um prédio não especializada. dá, né? Não, uma delegacia especializada com bons profissionais sem equipamento. Eles vão estar amarrados, principalmente nessa situação. Hoje, as perícias que são feitas, né, pelo IGP, mas dentro daquele volume gigantesco que eles têm, com também poucos equipamentos e pouco pessoal. E, às vezes, perícias em computadores, eu já tive ações que clientes meus entraram para buscar os computadores e notebooks e celulares das pessoas que estavam acusando de qualquer coisa, e as perícias demoraram meses, né? Isso é ruim para o processo, é ruim para a segurança institucional, é ruim para a relação entre as pessoas, mas estão fazendo, a perícia é feita aqui em Joinville, nesses casos de Jaraguá do Sul. Mas a gente está brigando, a gente está tentando fazer com que isso aconteça de fato. Seria uma forma mais rápida, né, da gente denunciar e, ao mesmo tempo, ter uma resposta, né? Por isso que, quem sabe, essa delegacia muito próxima da gente, nós iríamos, quem sabe, atacar mais, combater mais essas fake news que estão matando pessoas, né? Ainda que seja em Florianópolis, que deve ser o caminho natural, as denúncias poderão ser todas feitas online e os mecanismos nos permitem acompanhar tudo isso via internet. O importante é que seja agilizado. Falasse da demora, eu lembrei do Rui Barbosa, que dizia, justiça tardia não é justiça, é injustiça qualificada. Ou seja, quanto mais demora, mais ansiedade se cria para todo mundo, mais problemas se cria para todo mundo, mais insegurança se cria para todo mundo, tanto na esfera civil quanto na esfera penal. E é um problema. A esfera penal é um problema talvez ainda maior, mas é um problema. O vereador queria fazer uma pergunta, eu não sei se estava nesse teu contexto já. A forma da gente se defender, né? Ah, sim. Uhum. A ação, nós temos que denunciar, se por acaso a pessoa fez a falsa acusação, né, essa acusação de algo falso em alguma rede social ou aplicativo, guarda essa informação, dá um print da tela,
O ideal é que vá no cartório para que se faça uma ata notarial, nada mais é do que o cartorário, o tabelião, escrevendo tudo que tem ali. Ele não vai dar veracidade que aquela pessoa lá é o Piran, por exemplo. Ele vai dizer, num perfil de alguém chamado Wilton Piran, foi dito que o Rafael é ladrão. Ponto. É isso que ele vai fazer. Então, se a pessoa apagar aquilo ali, a gente sabe que aquilo ali existiu. Na ata notarial do escrivão que tem fé pública. Agora, o que pode acontecer é o Wilton dizer, não, pera lá, eu nunca tive essa página aqui, essa página não é minha. Aí a gente vai investigar e vai descobrir que não foi o Wilton que escreveu aquilo ali. Foi alguém que não gosta do Wilton Piran, que fez uma página em nome dele para acusar um monte de pessoa para o Wilton Piran responder um monte de processo, né? E há mecanismos de descobrir se foi ou não foi o Wilton Piran. Até porque, por exemplo, se essa página estiver hospedada na China ou na Malásia, o Wilton vai dizer, eu nunca saí do Brasil. Até porque a gente não pode sair do Brasil que não tem avião para ir para lá. Então, a gente consegue, pelo menos, dizer que não foi aquela pessoa que fez. Então, se eu chegar aqui no meu celular aqui e receber agora aqui no meu uma fake e quero denunciar, o meu caminho é ir até o cartório, é isso, doutor? Fazer essa... Para ganhar tempo, minha primeira orientação é dar um print dessa informação. Tá. Segundo passo, faz uma denúncia na delegacia ou consulta um advogado especializado para ver quais passos seguir adiante. E terceiro passo, provavelmente o advogado já vai orientar, dependendo do que estiver escrito ou como estiver ali, fazer uma ata notarial. E aí, no cartório, eles sabem, eles fazem isso todo dia, eles vão simplesmente descrever o que tem na página tal. Pode acontecer que entre a verificação do problema e a chegada no cartório, a pessoa tenha apagado, e aí não tem o que fazer no cartório. Mas, pelo menos, a pessoa já fez o print e tem como, junto às administradoras desses portais, né, Facebook, o WhatsApp não vai ter como ver, mas Instagram ou qualquer outra rede social, tentar identificar de onde veio. Não necessariamente quem, mas de onde veio. Vamos denunciar, porque a situação está se agravando e cada vez mais continuem mandando aí as perguntas. Quero agradecer os elogios. Obrigado a Lu, obrigado ao Ricardo, que estão aí participando, elogiando aqui a nossa live de hoje. E, doutora, vamos procurar orientar aí no seguinte sentido. Como o pessoal tem usado mais? Claro, você disse que tem várias formas, estão se inscrever, tem a forma escrita, tem vídeos, enfim. Como estão aparecendo mais essas fakes e a identificação, como você identifica melhor isso? Bom, as fake news existem desde antes da internet, né? As mentiras com a intenção de prejudicar alguém existem desde sempre. Eu falei a historinha lá da Eva, que foi enganada pela cobra para comer a maçã, para ir para o paraíso, tudo já começou lá, se podemos dizer. Na realidade, começou historicamente antes disso. Um exemplo que eu costumo usar é do Marco Antônio, que era o amante, talvez no bom sentido, da Cleópatra. Ele estava nas guerras deles lá, era um dos imperadores romanos, e plantaram uma informação que a Cleópatra tinha morrido. Como ele era muito apaixonado por ela, ele se suicidou. E aí depois descobriu-se que ela não estava morta. Inclusive os amigos dele... Mata mesmo? Mata, e aqui matou literalmente. Os amigos do Marco Antônio levaram Marco Antônio até o Egito e ele ainda acabou morrendo nos braços dela, né? Ele conseguiu sobreviver a essa caminhada. Agora, se nós viermos a tempos mais recentes e depois da internet, depois da popularização da internet,
cresceu muito, justamente por aquilo que falamos antes. É muito mais fácil atingir as pessoas, muito mais pessoas e muito mais rápido. E para quem faz isso com intenção de machucar, ou de prejudicar, ou de criar confusão, é um instrumento perfeito. E eu sou fã da inovação e da tecnologia. Você sabe disso, você me acompanha lá nos meus trabalhos. Mas tem esse outro lado, esse lado o problema não é da tecnologia, mas das pessoas que usam para o mal a tecnologia. Pois bem, com o crescimento das redes sociais, isso ainda se tornou mais efetivo. E como começou, né? Com a escrita. As pessoas escrevem alguma coisa, colocam na rede social e aquilo é pulverizado por aí, é disseminado por aí. Acontece que nós estamos já na etapa seguinte, Piran, que são as deep fake news, ou as fake news profundas, se fôssemos fazer uma tradução literal. O que são as deep fake news? São aquelas fake news em vídeo e áudio. Vai ser muito difícil convencer uma pessoa que viu um vídeo do Rafael falando uma grande besteira, não foi o Rafael. Que viu o vídeo do presidente dizendo, sei lá, alguma coisa que ele não falou, que não foi o presidente. Porque está lá, a pessoa vai ver aquele vídeo vai estar perfeito, porque a tecnologia permite isso hoje. Nos últimos anos, isso andou extremamente rápido. Eu até imaginei que as deepfake seriam muito utilizadas nas últimas eleições. E, de fato, elas foram utilizadas no caso quer dizer, uma grande controvérsia. Lembra do episódio do João Dória? Nas vésperas da votação, apareceu um suposto vídeo dele, ou um vídeo supostamente dele, algumas garotas num momento íntimo. E levantou-se se era ou se não era, ele nega veementemente que era ele. Há um parecer dizendo que é. Perdemos um pouco o contato aqui com o Dr. Rafael. Vamos ver se conseguimos restabelecer aqui o contato com ele. Tivemos uma queda. Quero agradecer mais uma vez aí as pessoas que nos assistem. Quero agradecer a todos que já estão enviando suas mensagens. Compartilhem esse vídeo. É muito importante, né? Essa entrevista. Vocês viram que o Dr. Rafael tem procurado esclarecer bem sobre essa situação da fake news, né? E a gente espera realmente que as pessoas, enfim, procurem se conter sobre esta situação que realmente nos preocupa. Acho que retomamos aqui com o Dr. Rafael. Okay, desculpas, eu vou ter que acompanhar agora pelo celular, porque caiu alguma coisa aqui. Ok, já estou te... Ok, doutor, já estamos de volta aí. Ah, que bom, peço desculpas, deu uma pane aqui, acho que na região que apagou tudo. Ainda bem que existe a internet, sem fio. Você foi para o celular agora, você foi para o smartphone, é isso? É isso, eu estou no smartphone. Se você puder colocar ele na horizontal para a gente ter a mesma... Aí já, pronto, tá legal. Pode continuar aí, de repente, dentro daquele raciocínio. Eu demorei um pouquinho para perceber que tinha caído. Onde é que eu parei? Na verdade, sobre dessa questão do Dória, né? Do Dória. Isso, do Dória. Isso. Então, existe um laudo que diz que aquele vídeo não é o Dória, existe outro laudo que diz que é. Na realidade, nenhum dos dois muito conclusivos. E já vi palestras de especialistas que disseram que não conseguem dizer se lá é o Dória e nem conseguem dizer se lá não é o Dória. Ou seja, há de fato uma dúvida em relação a isso. A questão é, se não for o Dória, parecia muito com ele. E esse é um exemplo de deepfake. Quando a gente coloca a imagem de uma pessoa num corpo que não é daquela pessoa, ou falando coisas que aquela pessoa nunca falou. E a partir desse momento, a gente vai criar uma confusão extremamente grande, porque vai ser muito difícil desmentir.
E há uma dificuldade, inclusive, de comprovar que aquilo não é aquilo. Talvez fique fácil se a gente fizer uma análise de fatos, né? Ou seja, o cara falou no dia tal que o cidadão é bandido. Aí no dia tal, ele estava numa palestra. Então não foi ele. A gente conseguiu comprovar por uma prova circunstancial. Mas, tecnicamente, vai se tornar cada vez mais difícil comprovar que essas deepfakes realmente são deepfakes. Vai depender do palavreado. Por exemplo, vou usar o exemplo do... Ontem, por exemplo, você tem uma ideia, doutor, ontem, em um dos vídeos que foi realmente constatado que era fake, colocaram até a logo da emissora, enfim, o pessoal tem uma produção, né? Por isso que você colocou lá no início, né? Tem um grupo especializado, né, em fazer esse tipo de trabalho. Tem. Infelizmente, há vários grupos brasileiros e internacionais. Existem, basicamente, ou pelo menos 3 intenções principais nesse tipo de comportamento. De confundir, né, criar o caos por algum motivo, para tirar a atenção de alguma coisa, falando de alguma coisa errada, ou para criar uma comoção, para se conseguir alguma outra coisa. Vamos dizer que estão enterrando gente morta para poder dizer que tem menos, que o número não é verdadeiro, para poder tomar uma outra medida, para abrir o comércio ou para não abrir o comércio. Existem várias justificativas, mas a intenção é criar uma confusão, criar um tumulto, espalhar desinformação para criar o caos. O segundo objetivo é manchar a imagem da pessoa. Vamos criar uma informação falsa contra essa pessoa para manchar a imagem dessa pessoa. E aí a gente tem vários exemplos. Talvez o mais notório, recente, é o da Marielle, né? Que depois de morta virou tudo de mal que as pessoas que falam mal dela querem dizer. E, claro, os políticos também são algo muito constante disso, né? Tem fake news contra o presidente, tem fake news contra quem não gosta do presidente. Se a pessoa deixa de apoiar o presidente, pode perceber que a hashtag contra ela bomba, especialmente no Twitter. Então, isso dá indícios de que há um comportamento sistemático por trás de tudo isso, o que é muito triste, né, considerando as circunstâncias. E o terceiro motivo para se disseminar fake news é a intenção de espalhar vírus, né? Não coronavírus, vírus de computador. Por quê? Normalmente, as fake news são sensacionalistas, são dramáticas, são assustadoras. O que as pessoas fazem? Clicam, né? E aí, eventualmente, elas vão parar num site que não é um site sério, não é um site oficial, mas é um site que abre as portas para o seu computador, abre as portas para o seu celular. E ainda que não seja algo imediato, porque o cara vai lá vai ficar procurando o que interessa, vai ter um vírus lá no seu computador que, eventualmente, nem sempre acontece, vai ter acesso à sua conta bancária, vai ter acesso à sua pasta de fotos, vai ter acesso às suas conversas íntimas, vai ter acesso às suas redes sociais. Rafael, eu não tenho banco no computador, eu não mando nude, então não tem nenhum problema na foto, eu sou um santo. Beleza. Mas vamos imaginar que acesse suas redes sociais e faça como supostamente aconteceu com a mulher do Whindersson Nunes, que apareceu uma foto nua dela no Instagram, se eu não me engano. Que era uma brincadeira dela com o marido, ninguém tem nada a ver com isso, mas pegaram da pasta digital dela e botaram no Instagram dela. Pelo menos foi essa notícia que ela disse. Eu não sei se confirmou. Mas aconteceu parecido com a Carolina Dickmann. Ela tinha as pastas dela lá dos nudes que mandava para o marido, nunca usou isso, era uma brincadeira deles, e o cara conseguiu instalar um vírus através de um e-mail que ela recebeu e clicou sem prestar atenção, e é a Carolina Dickmann, é famosa, então eu vou chantageá-la. E tentou. Não funcionou, foi descoberto, foi preso e tudo mais, mas acontece. E tem um outro viés dos vírus de fake news.
Em vez de falar mal de alguém, são links promocionais. E o Boticário tem sido alvo disso frequentemente. No Dia das Mães, até atenção agora no Dia das Mães, tomem cuidados com links promocionais. Normalmente, grandes empresas não mandam links pelo WhatsApp nem por e-mail. Se um dia receberem, vão na página oficial e confirmem se existem, não cliquem no link. O que acontecia? Quem clicar aqui vai ganhar um prêmio do Boticário. Aí a pessoa clicava, não ganhava prêmio nenhum, ganhava era uma bomba, né? Tava lá um vírus instalado no celular ou no computador. Então, também há a fake news com uma notícia boa. Você vai ganhar um prêmio, você vai ganhar uma lembrança, você vai ganhar um presente que não existe e tem tudo, né? A probabilidade maior é de que seja um vírus no seu computador, no seu notebook, no seu tablet ou no seu celular. Bem, nós ainda temos algum tempo aqui, se as pessoas quiserem mandar algumas perguntas, mas, doutor, eu ainda pretendo, né? Estou muito pretensioso e eu tenho abusado do senhor uma barbaridade, como diz lá o Rio Grande. Mas é que vem umas eleições aí, doutor, e imagina, né? Mais preocupações pela frente. Eu ainda gostaria de ter uma live especial com o senhor para falarmos sobre isso, né? Porque certamente tem muita informação para ser repassada, né? E só que o momento, né, o que a gente observa, e tenho feito contato aí com, tu sabes que eu estou no meio, a gente precisa trabalhar aí com os vereadores, enfim. E como está todo mundo em casa, o pessoal até está se segurando, mas está todo mundo louco para começar a fazer campanha aí na internet e tal, e começar aí e aí vão surgir algumas fakes, com certeza, né? Uma explanação rápida para esses que já querem aí, estão meio apressadinhos, hein, doutor? Bom, em primeiro lugar, tem que tomar cuidado para não pedir voto antes da hora, que vai dar problema depois, né? É o primeiro aspecto. Querem fazer a campanha não que não pode, mas querem começar a se movimentar, eu vou dizer para eles o que eu digo nas minhas palestras, tanto sobre fake news na política, quanto em qualquer outra situação. Tomem muito cuidado com o que vão passar adiante, por mais que a notícia agrade porque ataca o concorrente. Tomem muito cuidado. Né? Utilizem aqueles 3 filtros do Sócrates, aquelas peneiras do Sócrates. Primeiro, verifiquem se é verdade. Se não for verdade, esqueçam. Depois, verifiquem, passem pelo filtro da bondade, ou seja, isso vai prejudicar ou não vai prejudicar alguém. E terceiro, pelo filtro da utilidade. Qual é a utilidade de passar isso adiante? Isso vai ajudar? Vai evitar algum problema para alguém? Ou vai criar algum problema em vez de evitar? Eu sei que no meio político, o da bondade e o da utilidade, às vezes, são meio colocados de lado. Mas, se fizerem só o filtro da verdade, já é um grande passo. Porque o da bondade pode ser uma informação real, né? Que só prejudica, mas é real. Não vai gerar nenhuma consequência mais grave para quem está mandando. Mas se não for real, se a pessoa não conferir a veracidade dessa notícia, como eu disse antes, essa pessoa vai correr o risco de responder um processo civil, um processo criminal, e daqui a pouco corre o risco de nem poder assumir uma eleição que tenha vencido por alguma circunstância dessa. Ou ainda que assuma, vai ter esse processo incomodando, e esse processo sim vai manchar a reputação desse político. Eu quero acreditar, não gosto de falar em nova e velha política, mas eu quero acreditar que os políticos, tanto os mais antigos quanto os que estão entrando agora, tenham consciência da responsabilidade deles e que façam campanhas dentro do que se espera de um político. Não só prometendo aquilo que eles podem prometer, né, e às vezes a gente vê umas coisas absurdas nas promessas, e o povo, infelizmente, engole porque não conhece os meandros, mas prometendo aquilo que ele pode prometer, mas mais do que isso, sendo coerente com as suas ideias e fazendo uma campanha respeitosa, uma campanha propositiva e não uma campanha de acusações. E nisso eu volto àquilo que nós tínhamos conversado antes, lá no início, ou antes, eu não me recordo agora, Piran. As pessoas deixaram de discutir as ideias
para discutir as pessoas. Se eu discordo da tua ideia, eu não tenho que atacar o Wilton Piran. Eu tenho que atacar a ideia com os meus argumentos. Por que as pessoas tendem a atacar a pessoa e não a ideia? Justamente porque elas não têm embasamento nenhum para defender a sua ideia. Isso demonstra um grau, uma deficiência, um grau de deficiência muito grande quanto à preparação, seja no que for. E aí não é só para a política. Pode ser na escola, pode ser no trabalho, pode ser até mesmo na família. O fato é que essa ausência de compromisso com a verdade está gerando transtornos pessoais para as vítimas, vai gerar transtornos para quem acusa, que pode responder processo civil ou criminal, mas quando ganha uma dinâmica, uma proporção grande, como esse exemplo que você deu dos caixões e tantos outros que a gente viu ao longo, especialmente dessa pandemia, gera um problema social, né? E nós estamos vendo por que as pessoas têm que... é uma gripezinha, ou não contagia tanto quanto estão falando. Cara, eu não sou médico, né? Se vários médicos me falarem isso, eu posso até acreditar, mas os médicos, pelo menos os que eu tenho visto, independente de emissora, independente de fonte de jornal, mas os médicos sérios que têm falado isso, são poucos, muito poucos, os que não recomendam o distanciamento social. São poucos os que falam em quarentena vertical, não é quarentena, tem outro nome, né? Vertical. Até porque não tem nenhum isolamento vertical. Até porque não tem nenhum estudo sério a respeito disso, até onde eu sei. Acontece que a pulverização dessas mentiras acaba fazendo com que as pessoas acabem acreditando, né? Tem uma tendência a acreditar. Por dois motivos. Existem duas formas, dois motivos principais da pessoa acreditar. Ou porque alguém é muito convincente, ou porque aquela ideia mentirosa vai ao encontro, né? Ou seja, está de acordo com aquilo que a pessoa gostaria que fosse. Ela tende a discordar daquilo que ela não gostaria que fosse. E ela concorda, mesmo por mais absurdo que seja, com aquilo que ela gostaria que fosse, que ela tem uma simpatia por aquela informação. E aí a gente pode voltar aqui 70, 40, 60, 80 anos. 90 anos. Lá em meados da década de 30, um carinha chamado Joseph Goebbels, que foi o ministro de marketing, ministro da comunicação, ou ministro da propaganda do nazismo, começou a inventar muitas mentiras, justamente para fortalecer o nazismo e, ao mesmo tempo, para deturpar a imagem sobre certos segmentos da sociedade, especialmente os judeus. E ele cunhou uma frase que pode ser utilizada até hoje. Mais ou menos assim, né? Obviamente. Uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. E a gente ouve tantas vezes alguma coisa que a gente começa a ter dúvida que aquilo ali é mentira mesmo. Isso, infelizmente, está acontecendo muito. Infelizmente. O doutor Rafael, quero agradecer aqui ao Ronaldo de Lima. Muito obrigado, doutor Ronaldo, pelo apoio aqui. Mas assim, eu ainda gostaria de convidá-lo, né? Eu quero convidá-lo para a gente falar mais sobre fake news na política. Mas vamos dar um recadinho, um recado muito sério, olho no olho, para esse malandro, porque cara que faz isso é malandro, é bandido. Para esse malandro que quer se usar disso para enganar as pessoas, para levar as pessoas à morte, para usar isso na política, que é coisa muito séria, é de gente de respeito, é de gente do bem. Nós temos que olhar no olho dessas pessoas e dizer, olha, essa tua cabecinha maldosa de fazer isso pode prejudicar muita gente, muitas pessoas.
Eu acho que nós temos que realmente focar em algo muito sério nesse momento. E aí também a questão dos partidos políticos, de chamar essas pessoas, começar a discutir com eles de que forma você vai fazer tua campanha, de que forma você vai levar a tua mensagem, porque realmente, doutor, se observa que não se preparam essas pessoas porque não querem, porque são preguiçosas, né? Porque tem 1000 maneiras de se prepararem. E depois ficam enviando mensagens que realmente não acrescentam em nada nesse meio, muito pelo contrário, só piora a situação da classe política no país, né? Concordo completamente, Pira. Ainda digo mais. Numa evolução ética, o ideal seria que os partidos que identificassem seus filiados ou seus políticos eleitos propagando esse tipo de coisa, propagando fake news, manchando a imagem, ainda que fosse dos concorrentes, mas não é dessa forma que se cresce. Nessa evolução ética, como eu falei, eles seriam expulsos dos partidos. Tanto o seu filiado quanto o seu político. Mas, infelizmente, uma parcela considerável dos nossos políticos e dos nossos partidos estão mais preocupados com os números absolutos, né? Eu tenho tantos filiados, eu tenho tantos deputados, eu tenho tantos vereadores, do que qualquer outra coisa. Se estapeiam como se estivessem buscando um jogador de futebol para jogar no seu time, né? Um craque para jogar no seu time. Quando, na realidade, muitos têm craqueção, mas tem um cargo político, tem uma função política, e, infelizmente, nós sabemos que, em alguns casos, se faz vistas grossas, se passa a mão na cabeça para não se perder aquela posição na Câmara de Vereadores, para não se perder a posição na Assembleia, para não se perder a posição no Congresso. O que é extremamente lamentável. Numa evolução ética, eu ainda quero estar vivo para ver partidos sendo sérios com seus filiados e políticos, e que as pessoas, né, os cidadãos, aqueles que votaram, sejam respeitados. E, infelizmente, essa fase que nós estamos passando favorece o crescimento das fake news, seja porque as pessoas têm muita informação e pouco discernimento, pouco conhecimento, não conseguem assimilar tudo, querem repassar tudo, né? Alguns têm até aquela ansiedade que precisam ter informação e ficam ansiosos porque não conseguem ter todas as informações e não filtram. Se elas filtrassem, se elas fizessem uma análise, se elas fossem verificar um pouquinho, se preocupassem menos em ter volume de informação e mais em ter qualidade de informação, ou seja, transformar a informação em conhecimento, nós teríamos um resfriamento dessa pandemia de fake news. Estamos passando pela pandemia do coronavírus junto com a pandemia de fake news. E as duas matam, como você falou. As duas matam. Doutor, muito obrigado. Suas considerações finais, e já fica o convite para que, na medida do possível, se o senhor puder nos atender, para nós conversarmos um pouco mais, orientarmos um pouco mais, quem vai se dispor vai colocar seu nome à disposição para estar aí, quem sabe, concorrendo no pleito aí deste ano. Eu? Não, nem pensar. Fora, longe de mim. Não, eu não lhe pedi isso, mas que seria um excelente nome, seria. Adoro política, Piran, mas os meus projetos hoje são outros, né? Eu tenho alguns projetos em encaminhamento aí, e inclusive essas questões envolvendo as palestras sobre os impactos da tecnologia, fake news, são alguns deles. Piran, agradeço mais uma vez o convite, é sempre muito bacana conversar contigo, tanto publicamente quanto fora dos holofotes aí, aprendo sempre muito contigo também. Fico à disposição para uma outra conversa mais específica sobre fake news na política. Eu já fiz algumas palestras nesse sentido, mas sempre tem alguma coisa nova para trazer. É impressionante como as coisas têm acontecido muito rapidamente.
Deixo o recado, né? Cuidado com o que forem passar, de preferência não passem se não tiverem certeza. Não existe certeza absoluta, é certeza, ou se tem, ou se não tem, ou não se tem. Não existe mulher meio grávida e nem meia certeza. Ou aquilo aconteceu ou não aconteceu. Na dúvida, não passem. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, Rafael Rocha Lopes, no Twitter, no Instagram e no Facebook, falando justamente sobre a transformação que nós estamos passando, a transformação digital pela qual a sociedade está passando, comportamento digital e educação digital. Tenho batido muito na tecla da educação digital, porque se hoje os adultos estão fazendo o que estão fazendo, a minha esperança é que as crianças que vão se tornar adultas não repitam os mesmos erros. E a gente faz isso dando exemplo, que infelizmente não tem sido muito bons em alguns casos, mas estamos trabalhando para isso, né? Se a gente esmorecer, se a gente desistir, fica mais complicado. Então a gente tem que brigar para que pelo menos as próximas gerações tenham um pouquinho mais de consciência. Obrigado, doutor Rafael. Realmente fico muito feliz aí com a sua participação. Eu acho que não só aqui o nosso canal, mas todas as pessoas que estiveram acompanhando aí as suas colocações, os seus ensinamentos. O senhor realmente tem um conhecimento muito amplo nisso, e quando você tiver alguma dúvida sobre fake news, precisar alguém na área do direito, não esqueça de procurar o doutor Rafael. E nós vamos concluir por aqui. Eu peço a você que nos acompanhou, compartilhem o máximo que puderem esta live, para que todas as pessoas acompanhem muito bem esses esclarecimentos feitos, essas orientações feitas pelo Dr. Rafael. A gente se encontra daqui a pouco, teremos mais uma live aqui com o parapsicólogo, o professor Francisco Schork, e a gente vai estar com ele daqui a pouquinho. Grande abraço, um ótimo final de semana a todos, um ótimo feriado, e fica com Deus aí, te cuida, meu amigo Rafael, e você também em casa aí, te cuide, se puder, fique em casa, Um abraço. Um abraço, obrigado.